O deputado Cláudio Cajado sinalizou ainda que pode tornar mais rígidas as exigências para o cumprimento da regra fiscal. Diz que os parlamentares estão avaliando, inclusive, gatilhos que seriam punições a mais e sanções pelo não cumprimento da medida. Arthur Lira também foi no mesmo sentido. Lá nos Estados Unidos, ele disse que não deve ser incluída uma responsabilização à pessoa do agente público. Mas o governo, como um todo, tem que ter alguma restrição quando não cumprir as metas a que se propõe no arcabouço fiscal. A falta de responsabilização em caso de não cumprimento da meta tem sido um dos principais pontos criticados pelo mercado. Só lembrando, Paula, que na última semana, quando inclusive teve uma audiência pública com a participação do próprio ministro Fernando Haddad, ele comentou que a punição ao agente público seria aquela possibilidade de não gastar mais 70% da arrecadação, seria um corte para 50%, que isso já estaria claro no arcabouço fiscal. Mesmo assim, os parlamentares tem discutido bastante essa possibilidade de haver uma punição. É claro que na lei de responsabilidade fiscal era punido com um crime de responsabilidade, passível até de impeachment, passível até de outras punições, né, inelegibilidade, uma série de questões ali que o governante poderia ser enquadrado e que agora não tem mais essa possibilidade. Mas o parlamento já trabalha com alguma restrição um pouco mais forte do que não ter nenhuma, ou essa de reduzir o próprio investimento de 70% para 50%, e também não tão dura quanto o crime de responsabilidade que veio na lei de responsabilidade fiscal. Então, algo ali no meio termo deve ser colocado na mesa, deve ser colocado na proposta, a proposta que tem essa semana ainda de bastante discussão, e aí na semana que vem, quando a Haddad voltar do Japão, quando o Lira voltar dos Estados Unidos, a proposta deve ser votada. Tem um outro ponto importante também, Paula, que é a questão das próprias CPIs, né, que estão caminhando dentro do Congresso Nacional e que podem tirar um pouco o foco do arcabouço fiscal. Durante o fim de semana, eu li algumas reportagens que o próprio governo, articulando com o Congresso, está querendo colocar o arcabouço para votar antes, inclusive tentando esvaziar um pouco as CPIs, indicando nomes, colocando ali as CPIs em banho-maria, para que as CPIs comecem a ter tramitação posteriormente à votação do arcabouço fiscal, que é a prioridade zero do governo nesse momento. Quer votar o arcabouço, quer todos os focos voltados para o arcabouço fiscal, o tema central, a discussão central, seu arcabouço, até mesmo para dar visibilidade do tema e da proposta para a própria sociedade, para ir posteriormente colocar em votação ou colocar em tramitação as comissões parlamentares mistas de inquérito, tanto do MST quanto das americanas, daquela do 8 de janeiro, que também já está bastante, já andou bastante até mesmo com a leitura, né, do requerimento pelo senador Rodrigo Pacheco no Senado. Então, existe essa possibilidade de articulação do governo federal de fazer o seguinte: olha, vamos votar arcabouço fiscal, vamos colocar essa proposta em discussão, até mesmo como o próprio relator disse, o Cláudio Cajado falou que já tem bastante consenso, mesmo com o governo não tendo tanto apoio, como mostrou no marco do saneamento, não tendo tanto apoio. Essa questão do arcabouço já é algo pacífico de que vai passar, justamente por conta de muita articulação e também da necessidade de aprovação para colocar a LDO em prática no meio do ano. Então, o governo faz o seguinte: vamos passar o arcabouço e posteriormente a gente dá andamento nas CPIs, dá andamento em todas essas discussões para poder focar num tema e não dissipar, né, e não ter divisão do foco do Congresso Nacional. Então, há uma grande expectativa de que o arcabouço seja mesmo votado na semana que vem, que não haja nenhum tipo de distração
por parte dos parlamentares. Felipe, você falou um ponto muito importante, né, em relação ao foco. Inclusive, vi muitos analistas comentarem, né, que o que está acontecendo é que são várias pautas importantes que precisam ser discutidas, porém, né, todas ao mesmo tempo. A gente sabe o quão importante é a aprovação desse arcabouço fiscal para a economia, a aprovação também da pauta sobre a reforma tributária. Essa é uma pauta muito ainda sensível, delicada em relação ao andamento dela. Deve ter muita discussão, há uma possibilidade, a gente até vai falar mais sobre isso depois, mas muita gente até traz ali a possibilidade de um possível fatiamento dessa reforma para ser discutida e votada, e teria também, né, a possibilidade ali de se discutir uma própria reforma do imposto de renda, porém no dia 1º de maio, quando o próprio presidente Lula trouxe ali algumas mudanças já, até inclusive ali na isenção do imposto de renda, na correção ali de parte da tabela, criou-se uma expectativa, né, de que o governo traria esse assunto também a ser discutido, né? Num primeiro momento havia ali a expectativa que fosse apenas no segundo semestre, porém já estamos bem próximos, né? Mês que vem ali a gente termina esse primeiro semestre e nenhuma dessas pautas importantes de fato, né, para o governo, elas tiveram a aprovação ali da Câmara. Há muitos analistas que acreditam até, viu, Felipe, que esta enrolação, essa mudança, né, inclusive ali com vários focos, várias coisas ao mesmo tempo, foi proposital aí, como uma grande cortina para o próprio governo tentar viabilizar as articulações que ainda não foram feitas. O próprio Lula falou na semana passada que ele ia, né, a campo ali falar com os líderes dessas bancadas, principalmente desses partidos que têm hoje, os 4 partidos, maiores partidos ali juntos, que têm 12 dos 37 ministérios e que votaram contra ao próprio governo no decreto, derrubando o decreto ali em relação a alguns pontos do marco do saneamento. Lula muito preocupado em relação a essas articulações, diz que ele mesmo faria, porém, o presidente, a gente vê que tem muitas viagens, está muito preocupado também com a política externa do que com a política interna, e há ali muitos analistas que acreditam até que o governo esteja fazendo isso para conseguir ter, né, por trás tempo de agilizar essas articulações, vamos dizer assim, para aprovar, né? Muito preocupado em não conseguir a aprovação, como o próprio Cláudio Cajado falou ali, né? Que hoje, neste cenário, não tem base para a aprovação de uma matéria tão importante. Só lembrando, Paula, são 142 deputados da base do governo, pelo menos dos partidos que o governo deu, né, distribuiu ministérios ali, apenas 8 votaram a favor do governo, menos de 5%, né, de toda a base, teoricamente falando ali do governo, acabaram votando junto com o governo no tema do marco do saneamento. Claro que são coisas distintas, a gente também precisa deixar isso bem claro, né? O marco do saneamento foi uma matéria votada, discutida, comentada pelo próprio Congresso Nacional e aprovada. O arcabouço fiscal é uma matéria nova, então a gente percebe os pesos diferentes, né? É o que a gente estava falando mais cedo a respeito da insegurança e da mudança de temas já discutidos e aprovados, né? O Congresso Nacional, ele não é muito afeito assim, né? Digamos assim, de voltar atrás em suas decisões ou ver suas decisões reinterpretadas por outros poderes. Quando a gente fala, né, de o próprio executivo tentando fazer uma mudança no que o legislativo já tinha batido o martelo, ou quando algum tema vai para o Supremo Tribunal Federal e é revisto, né, o Congresso Nacional não gosta muito dessas movimentações. Agora, o arcabouço fiscal é um tema totalmente novo, colocado ali pelo próprio governo para ser debatido entre as lideranças do Congresso Nacional, tem, né, essa possibilidade de mudanças e de alteração. Então, na minha visão, mesmo que o governo não tenha passado por essa prova, né, logo de bate-pronto assim no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, e perdido nessa votação no marco do saneamento, são coisas com pesos diferentes, né? Porque é um tema novo, uma proposta nova que está sendo colocada para debate junto com todos os parlamentares. É uma construção junto com todos os parlamentares. Então parece que aí pode haver um consenso, pode haver uma articulação, pode haver uma conversa um pouco mais profícua, digamos assim. Agora, em temas já debatidos pelo Congresso Nacional, isso pode trazer, isso trouxe, né, como a gente viu, problemas para o governo, Paula. Exatamente, Felipe.